Olá, você ligado aí no Talk Show, começando mais uma terça-feira. Estamos direto aqui do estúdio da Just TV com Sérgio Pereira Couto e Edson Rossato. Tudo bem, meninos? Posso chamar de meninos, né? Ele não. Por enquanto, sim. Ele não. Como assim? Não. Ele não. Depois a gente muda de identidade, mas tudo bem. Ah, tudo bem, vai. Vocês são mais velhos que eu, então vocês façam ideia aí de qual a idade deles. As lendas urbanas dizem tudo. Tudo bem, gente? Estamos Tudo aqui bem. hoje para falar de literatura policial e, especificamente, disso aqui. É isso aqui que a gente vai falar hoje? O mais novo filhote da coisa. É o mais recente lançamento da Andros Editora, Sim, junto isso. com mais alguns, né? Na verdade, não é só os Jogos Criminais 2 que está saindo agora. Não, são 5 livros da Andros. Juntou tudo, esperou É. juntar tudo para fazer uma mega Desemboscar festa. de vez. E vai É. ser uma mega festa, né? Sim, eu estou esperando em torno de 700 a 800 pessoas lá no China Trade Center, que fica lá na Pamplona. Estamos esperando por vocês, porque eu também estarei lá. Sabe por que eu vou estar lá? Porque eu estou participando dessa coletânea. Vocês não sabiam, né? Celinha também é escritora, tá? Vocês nem faziam ideia, nem eu, Um mas... conto muito bom, diga-se de passagem. Tanto é que a gente colocou no começo, né? Tá meio conto que verdinho abre. assim, mas dá pra você encarar. Ah, muito entendeu? obrigada. Rapazes, vamos lá. Andros, o editor é o Edson Rossato. Presente. O organizador dos Jogos Criminais 2, e também foi do 1, é o Sérgio Pereira Couto. Yu. Como é organizar uma coletânea de contos policiais? Olha, não é um trabalho fácil, é uma coisa que o pessoal tem que entender de uma vez por todas que existem crimes e crimes. E na maioria das vezes eles não entendem, todos vão mais para aquela coisa de você ter mais variações sobre o mesmo tema, então eles vão para o lado passional, eles acham que o único crime que tem é a mocinha que se apaixona pelo cara, aí o cara não gosta mais dela e ela resolve se resolve livrar não. dela, ela não gosta do, Ou ela gosta ela do cara. resolve se livrar da rival? Ou ela resolve se livrar da rival e sempre acaba com um crime de alguma maneira assim ligada a um triângulo amoroso ou alguma coisa do gênero. Então eles simplesmente esquecem todos os outros tipos de crimes que existem, desde espionagem, extorsão, roubo. Entra tudo aí no policial No também. caso, entraria tudo no gênero policial, mas o pessoal esquece isso por uma questão de praticidade, talvez por uma questão de massificação, inclusive, e acabam só naquela coisa das intriguinhas amorosas mesmo, né? Então, no caso, o primeiro Jogos Criminais, ele foi um divisor de águas pra gente. Porque o Sérgio, quando ele foi organizar, ele falou, Edson, eu tô com uma dificuldade muito grande porque eu só tenho assassinato. Só existe isso. As pessoas só querem saber de matar e só isso, mais nada. Eles esqueceram os outros tipos de crimes. E também influenciado por, vamos lá, não que seja ruim, mas Tropa de Elite, Cidade de Deus, esses Essa coisa mais munducão, as pessoas acabavam esquecendo entre aspas, né, o charme da literatura policial. Mais sutil As da histórias, as histórias de você ter todos aqueles argumentos, aquilo que leva até a conclusão do crime. E um crime que poderia ser roubo, espionagem, chantagem, todo esse tipo de coisa. Então, o que Esquece de ter aquela sutileza na trama, então eles vão mais pro lado daquela coisa Ou precisa ler escrachada mais- mesmo, Ou né? precisa ler mais Agatha Christie, Também. essas coisas. Aí o Sérgio falou assim, então eu tô até com uma ideia, Edson, aí ele falou assim, de fazer um projeto, tô até com o nome aqui, vê se você acha legal. Ele falou assim, polígrafos. Eu falei, por quê? É um grupo de estudos de histórias policiais, para a gente fazer palestras, oficinas, ensinando esse pessoal, resgatando o charme a arte da literatura policial, não só literatura, mas também discutir também séries que falam sobre... Aliás, no site tem bastante coisa, resenhas, né? Desde resenhas, notícias, comentários e tudo que tem a ver Tudo que tem a ver com o mundo... o universo policial, a gente coloca por lá. E aí a gente resolveu fazer o Polígrafos. Então, inclusive, nesse livro aí, se você virar, vai Aqui ver atrás atrás tem. o logo do Grupo Polígrafos, que, digamos que seja a nossa marca de qualidade. Né? Dá para mostrar aqui? O logo embaixo. da... Isso, embaixo. Aqui nesse cantinho, ó.
Olha lá, polígrafos. Ele aí, né? Inclusive está todo mundo aqui já devidamente identificado, né? Com seus com botões. Os nossos botões e tudo mais. Acabei de ganhar o meu. Então inclusive no mês de março e abril nós vamos fazer um grande evento, um congresso de literatura. Aliás, desculpa, eu venho só com essa ideia de literatura, mas de histórias policiais que vai englobar filmes, séries de TV, livros, palestras, cursos, conversas, bate-papos. Aliás, etc. tem uma resenha no site que é Pontos de Vista. Eu fiz, do filme. O filme é maravilhoso, Também né? achei. O filme é ótimo. Filme é Quem não muito bom. assistiu aí procura Ponto de Vista. E ele fala de um crime que acontece, Na visão mas de com pessoas- visões de pessoas diferentes. São cinco ou seis pessoas, Cinco ou seis que pessoas, têm uma visão diferente e você não vai Exatamente. imaginar nunca quem é que fez. Bom, enfim, não vou contar. Então, no final das contas, por causa dos Jogos Criminais 1, é que nós fizemos o Sérgio veio com a ideia, Surgiu o Polígrafos. Surgiu o Polígrafos, veio com a ideia do Polígrafos, eu abracei também a ideia, e agora o Polígrafos ele é um grupo maior e que estuda essas várias histórias policiais. O volume 2 é o primeiro livro que sai com a chancela do Polígrafos. O primeiro não saiu. O primeiro não saiu Porque porque foi veio daí que depois. veio- foi daí Ainda que não veio. havia o projeto em si, né? Na verdade, a gente estava querendo furar um pouco a barreira, o pessoal deve até reclamar um pouco quando a gente fala disso, mas a gente quer furar um pouco a barreira da literatura fantástica no Brasil. Porque, ultimamente, o pessoal só procura livros, o pessoal vai xingar pra caramba, mas tudo bem, né? O pessoal só procura livros de vampiro, de lobisomem, etc. Zumbi, etc, recentemente. Zumbi Zumbi. recentemente. Tanto por causa do sucesso da série do Walking Dead, do Crepúsculo, de outros do gênero. E simplesmente todos os outros gêneros são deixados de lado, são simplesmente ignorados. O pessoal não percebe a riqueza da Existem produção outras que existe. coisas, Não né? existe o thriller, existe vários outros do gênero. Então a gente está tentando furar isso um pouco, trazer o pessoal para esse tipo de literatura. Sérgio, você é especializado em investigação criminal. Sim. De onde surgiu essa coisa de investigação criminal? Olha, tudo começou quando eu tinha 10 anos e jogava detetive com os meus amigos. Pronto. Você sempre gostou dessa Olha, linha? desde a primeira vez que eu li Morte sobre o Nilo, da Agatha Christie, foi assim, o primeiro livro que eu li dela, e deu aquela nítida impressão de que você lia ela, o Poirot reconstituindo as cenas e tinha alguém na espreita, nas escondidas, nas sombras, te observando, esperando o seu momento certo para te atacar. Aquela coisa da ansiedade que gerou, para mim, foi o suficiente para dar um Aliás, impulso Agatha para Christie- poder entrar, né? Agatha Christie é... A Agatha Christie não tem como não tirar o chapéu para ela. Ela é a rainha do Rainha do whodunit, né? A rainha do whodunit, que é um dos subgêneros da literatura policial, que é o mais conhecido, né? Aquela coisa de quando você reúne todos, quem matou, Quem matou Laura aquele, Palmer? Alguém lembra? Eu lembro. Era o pai dela que era possuído por uma É isso mesmo, entidade. ele lembrou. Vamos com calma que aí... Gente, aí Laura a gente- Palmer foi um seriado. Na Twin verdade, David Lynch. Lynch. mas na verdade é um livro, né? Já Não. O O livro livro veio veio depois, ele começou como série, teve 2 temporadas. No final da primeira série estava com tamanho sucesso que eles lançaram um livro, né, que é o Diário de Laura Palmer. Isso. E aí trazia como se fosse uma prequela, por assim dizer, dos acontecimentos da série. Eu lembro que aconteceu algumas coisas O absurdas. Sérgio não né? gosta muito de novela. Eu sou fascinado por novela, adoro minissérie. E o whodunit também tem no Brasil, por conta dos famosos, quem matou Odete Roitman, quem matou Salomão Ayala e todos esses outros. E eu acho que isso é muito legal também, porque isso é tão famoso que quando uma novela, uma minissérie, assim, eles estão embaixo, eles matam algum personagem. Não, isso Exatamente já pra tem, isso. por exemplo, do Odete Roitman, girou Eu tudo. lembro também. Eu não sou tão noveleira assim, não. Eu lembro. Aliás, eu não sou noveleira. Eu também não sou, mas eu lembro bem. Mas eu não lembrava Mas eu quem tinha lembro bem. matado a Laura Palmer. Agora que você falou, veio na cabeça. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube Twin Peaks. É só procurar lá,
Tem vários episódios, tem muita coisa lá. Muito eu achei legal. E fora os legal. sucessos recentes de todas as séries policiais que estão acontecendo, Pois né? é, Da tríade tem- CSI, Bones, por Tem Criminal Law and Minds, Order, Dexter. Tem CSI, tem Dexter. Esses dias eu assisti um filme, até falei pro Sérgio, falei, pô, Sérgio, eu não sabia que existia isso. No caso Bones, eles se concentram nos ossos. Concentram Isso, nos só ossos, os exatamente. No Dexter, embora seja porque ele é um psicopata. Ele é um serial mas killer, né? Sim, ele é um serial killer que mata um serial killer, mas ele é especialista em sangue, não é? Ele é especialista, na verdade, é o Blood Spatter Specialist, que é o especialista no rastro que o sangue pega na hora que você corta a garganta de alguém, Esses por dias exemplo. eu vi um filme, eu assisti um filme que o rapaz ele era especialista em odontologia forense, isso eu não sabia que tinha. Tem. Até isso. E hoje já tem até especialistas em psicologia forense. Isso tem, Ah, né? isso tem. Né? Não, mas, traça isso perfil. mas hoje é especialidade, tanto é que hoje um dos maiores nomes que é a Ilana Casoy, ela No Brasil, tá no Brasil. Fala um né? segundo brasileiro. Putz, não, existe. Se você Sérgio Pereira Badam Couto. Palhares, lembrei. Dá o Badam. Badam Badam Palhares. E o que do Palomba? Gente, vamos aí é falar do boa. jogo criminal. É, voltando à vaca fria. Então, mas todos eles são especialistas. Quer dizer, voltando ao corpo frio. Né? Você acabou, então, tomando gosto por essa linha policial. Então, não é tão difícil organizar uma Não, coletânea. muito pelo contrário, é super difícil. Você acaba porque ficando mais exigente. É uma coisa que você tem que ter um certo nível de exigência, você tem que exigir que as pessoas entendam o funcionamento de uma trama, que possam te apresentar alguma coisa verossímil e que seja fácil de você compreender. E não é muito fácil, porque você tem um certo espaço, você tem que desenvolver a trama de acordo com o espaço que você tem e dar um fim, assim, no mínimo lógico para a investigação que você tem. E um trabalho legal que o Sérgio faz também é o seguinte, às vezes a pessoa manda um texto e ele pensa assim, pô, a história começa bem, termina bem, mas termina com um final clichê. E então, o legal é isso, o Sérgio fala assim, fulano, pô, sua história tá legal, tal, porque você não quer repensar esse final clichê? Ele orienta a pessoa. Então, não só... Que, aliás, o Grupo Polígrafos uma das coisas, né, uma das atividades do Grupo Polígrafos é justamente essa, né? Orientar Sim, novos também. escritores também. Inclusive, nós vamos lançar os Jogos Criminais 2, só que no site da Andros, que é www.andros.com.br, nós já temos lá a capa dos Jogos Criminais 3, que também tem a chancela do Polígrafos, e qualquer pessoa que queira mandar uma história policial pode mandar e submeter à avaliação do Sérgio. Tá Olha só sujeito que a legal. tudo, claro, tá? Mas a gente sempre dá uma de bonzinho no final. É Andros Editora. É só procurar lá que vocês podem participar também. E a Andros não edita só livros dessa área. Policiais, não. Só edita antologias literárias, mas de várias temáticas. Só antologias. Isso. Só para você ter uma ideia, no sábado agora, nós lançaremos o Anno Domini, que são manuscritos medievais, que são contos medievais. Pode ser da Idade Todos Média os Real. tipos, né? Idade Média Real ou Idade Média J.R. Tolkien, por exemplo, com dragões. Também organização do Sérgio. Nós teremos também o Bola de Pelo, que são contos sobre gatos. História sobre gatos. Eu teria um monte. Me pediram muito para fazer isso daí. Tá bom, então. Acho que tem muita gente que gosta de gatos, acho que vai fazer. Eu teria um monte. Tem o Dias Contados 2, que é contos sobre o fim do mundo. Organização do Alex Mir também, que é um roteirista premiado também. Atenção, à venda só até dia 21 de dezembro de 2012. Que mais? E também temos tem mais um, qualquer. O Tratado Secreto de Magia, volume 2. São contos de magia, feitiçaria, bruxaria, que é a organização do Chico Anes e do Ricardo Garragatos. 5 livros sendo 5 lançados. livros. Isso é porque o ano que vem ele vai lançar 10. Não, em junho 10. O ano que vem. Em junho 10, em novembro mais 10. São 20. Sim. Nossa senhora, vai colocar o povo para escrever mesmo. A ideia é Pode essa. participar. Por exemplo, nos Jogos Criminais, no 1, no 2, tem escritores profissionais? Sim. Ou são só escritores iniciantes? Não, a ideia é que... Como que funciona É que isso? o escritor profissional, a partir do momento que ele lança o próprio livro dele, ele já não Deixa quer mais de participar publicar em antologias, mas de tem muita gente que participa ainda. Às vezes né? a gente já apela para convidar,
né? Apela, meu Deus, Apela que para feio. Apelar é bonito, né? A gente convida. O Mata participou dos Jogos Criminais. Luiz Eduardo Mata. Que ele, aliás, ele é especialista em thrillers, né? Exatamente. Ele é especialista em fazer Aliás, a gente por que você não convidou o Mata pro segundo, coisas, hein? né? Por que você não convidou o Mata pro segundo? Porque já tinha no primeiro, pra que a gente ia repetir? Ué, o cara é bom, é amigo da gente e Pronto, tal. eu começo a discutir. Não, mas o Mata escreve muito bem, né? O Mata... Mas a antologia está aberta para qualquer pessoa, até escritor profissional também, mas é que a antologia... Ou qualquer um que tenha uma ideia, que seja ligada a isso, pode escrever um texto. Você quer ser escritora profissional? I don't know. Não sabe. Mas você quis escrever um texto para participar de uma antologia, não foi? Eu escrevi um texto e acabou sendo aprovado. Então, às vezes a pessoa quer. Minha. Às vezes a pessoa quer isso, ela quer realizar o sonho de qualquer homem. Ela já tem um filho, já plantou a árvore, quer publicar um livro. Então, existe isso. Vamos lá, eu já plantei florzinha, eu tenho bichinho em casa, cachorro e gato, e agora eu estou publicando um conto nos Jogos Criminais 2, já tá bom, então, né? Você publica um conto de cada vez, depois você faz um livro solo. Né? Só com os contos que você publicou, depois você parte para um romance, uma evolução natural. Mas eu acho que é legal isso. Aos 80 anos, aos 92, como a Cora Coralina, eu vou estar publicando. Não, mas a ideia das antologias... é você mandar mensagem psicografada, tá? Não se preocupe. Posso? Obrigado. A ideia das antologias é uma ideia legal para quem está começando agora mesmo, porque é um degrau, você tem que saber como é que é mesmo. Né? Então você escreve a primeira história. Eu publiquei minha primeira história numa antologia literária. E eu adorei aquilo, falei, nossa, é uma sensação muito legal. E depois você começa a conhecer o mercado editorial, e aí você vê. As antologias são legais porque você acaba desmistificando essa coisa de ser um escritor. Porque tem muita gente que como eu posso falar, poetiza a coisa, coloca de uma forma muito poética. Demais, né? E fala, eu vou ser escritor, eu vou descobrir a cura do câncer, eu vou dar a volta ao mundo, eu vou escrever um livro. E não coloca nesse mesmo patamar. Se fosse escrever um livro, aí tudo bem, mas eles idealizam como se você fosse aquele cara que vai escrever o best-seller do momento. Que vai mudar tudo. Que vai mudar tudo. E não é assim vai vender 1 milhão de exemplares. Que tá lá sentadinho em casa e vai ser descoberto. E você vai viver só disso. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então é legal porque a pessoa acaba sabendo como que ela tem a sensação, depois ela descobre, ela vai decidir se ela realmente quer se tornar um escritor mesmo ou se aquilo foi, já passou a ideia dela, sabe? Sérgio, quantos livros lançados? 44 e contando. Já editados? Já editados. Fora os que você tem na gaveta lá. Fora os que eu tenho para gaveta, que estão se preparando, participações também em algumas coletâneas, então... Organizando algumas coletâneas. Organizando. Para junho do ano que vem ele tem 3. Já tem isso trabalho. Ele já tá cobrando no ar, entendeu? Então já cuidado. Já tem coisa aí pela frente. É o Ano Domini 3, os Jogos Criminais 3 e o Ponto Reverso, que são contos de realidade alternativa. Esse vai ser muito legal. Nossa senhora, Matrix. Não, realidade alternativa realidade alternativa no sentido de fluxo histórico mesmo. Por exemplo, se John Lennon não tivesse morrido, como seria hoje? Se os alemães tivessem ganho a Segunda Guerra. Não começa de novo com essa história. Não começa de novo com essa história. Estaria na Argentina. Se Hitler não tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial, como seria? Então, é isso, é a história... Interessante. Então. Interessante. A história é vista por alguma ponta diferente. Né? Edson, quantas coletâneas já lançadas? Quantos livros editados pela Andros? Olha, no começo a Andros não editava só antologias. Eu já perdi as contas, mas são seguramente mais de 50 antologias literárias, livros não antologias, livros de um mais ou menos uns 10. Eu devo ter uns 65 livros lançados pela Andros. A Debbie Lennon. Debbie, beijo pra você. Beijo. Ela tá Débora Jimenez. Ela tá mandando uma mensagem. Edson, como é ser editor de antologias escritas por autores iniciantes? Eu acho como que é? Não é um risco? Qual é o risco disso? Não há risco. Não há risco, porque o autor ele é co-participante, né? O autor, ele acaba ajudando nas vendas também. Então, no final das contas, não tem tanto risco assim. O que existe é muito trabalho, porque você garantir a qualidade, você contratar um Sérgio Pereira Couto para poder fazer análise, para poder orientar o autor de como ele pode melhorar o texto dele. Né? Então, isso sim, você tem que dar um certo trabalho. Mas é prazeroso. E uma certa... claro, muito prazeroso. Sérgio, e aí? É prazeroso? É legal você ter contato com esse pessoal que é iniciante... de estar orientando, de estar vendo, de repente, é um escritor iniciante que tem uma sacada legal. Como que é isso? Orientar sempre é muito bom.
Principalmente quando você está colocando a pessoa no caminho certo e falando, olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Também por isso você foi... tem uma experiência aí, Exatamente, né? foi um dos motivos pelos quais a gente quis montar o Polígrafos, que era para justamente orientar esse pessoal, dar cursos, dar palestras, orientações, etc, etc, etc. Mas a pessoa também tem que ter na mente que quando você fala que isto ou aquilo outro não funciona, não está legal ou não é de acordo, ele tem que entender que se não funciona, ele tem que alterar também. Existe muito isso também. O pessoal tem tanto preciosismo com os seus textos. Bagagem, né, de experiência. Eles não admitem de jeito nenhum que você olhe e fale, não, meu texto está perfeito do jeito que está e eu não aguento suas alterações. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou formado em letras, tenho vários livros publicados. E quando o meu texto vai ser publicado por uma outra editora, passa por um editor. Passa por outra pessoa que avalia e fala, Edson, você tem que mudar isso aqui porque não está legal assim. Eu falo, poxa, caramba, é verdade. Não funciona, não tem ritmo. Humildade, entre aspas, aí, na verdade, de aceitar que o seu texto precisa sofrer alguma alteração. Sim. Tem que ser certas coisas que o outro esteja lendo que perceba. Mudassem o meu. Não, pode ter sido mudado. Mudado entre aspas. Por exemplo, quando a Helena Gomes, que é uma grande escritora que trabalha com a gente, que faz a preparação de originais, ela tenta ao máximo manter a linguagem do próprio autor. Manter sempre. Então, quando ela mandou para você, por exemplo, o seu texto, você falou, não mexeu quase nada. Às vezes mexeu. E mexeu em algumas coisas que não estavam legais lá, mas você, quando você viu o texto prontinho, você falou, pô, não mexeu em nada, porque não te incomodou. São coisas que podem ser imperceptíveis para você, mas para outras pessoas fazem toda a diferença. O meu editor de quadrinhos, lá da Editora Europa, que é o Manuel de Souza, ele passou para mim... Você é roteirista também, né? Sou roteirista de história em quadrinhos. Ele passou para mim as páginas, tudo direitinho, tal, desenhado. Eu falei, tá legal. Aí depois ele falou, Edson, eu mudei isso nas falas dos personagens. Eu falei, pô, mas não me incomodou nada. Se não me incomodou, é porque realmente aquele estava com um errinho ali que eu não estava percebendo. E então, aí houve a acomodação, não te incomodou e ficou bom ali. Bom. De repente é uma palavra ou outra que, sabe, escapa na hora, trocou uma palavrinha de lugar, pode dar uma mexida no texto e melhorar. Exatamente. E muitos autores mandam textos pra gente com alguns erros que eles falam, não, mas esse é o meu estilo. Não é. O pessoal tem que entender que a diferença de estilo e erro. De estilo e erro. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o trabalho do Sérgio é muito importante. O da Helena Gomes também. Um beijo para a Helena também, se estiver assistindo. É muito importante. São trabalhos importantíssimos que os autores também têm que valorizar bastante. Então, o pessoal tem que entender que a hora que você pega uma coisa dessa, se você tem um contato com o profissional, eles têm que tirar o máximo proveito desse contato pessoal, porque são dicas que vão ser muito úteis para eles mais para frente. E muita gente ainda não vê isso, então eles têm aquele preciosismo mesmo com o texto, do tipo, o que eu fiz está perfeito, então eu quero mostrar isso para minha mãe, quero usar para o meu pai. Você pode fazer isso sem problema, mas preste sempre atenção no lado mais profissional da coisa. E postar textos em blogs, mesmo que seja um blog próprio, isso é arriscado? Eu faço isso. Sem toques cravados, nem sim. nada, isso. Porque o registro não é nada. Sabe o que era aquele registro na Biblioteca Nacional? Era assim, na década de 60 com a ditadura... Alguém não pode pegar o que você escreveu, mudar uma coisinha ou outra, pode, dizer que foi ele que fez? fez? Mas você tem que... Inclusive, eu já vi vários casos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É assim, funciona assim. Na década de 60, com a ditadura, vou explicar rapidinho que o programa está quase no fim, né? Na década de 60, com a ditadura, existia com a AI-5, né, que é aquele que censurou a liberdade de... Todos os textos, todos os livros tinham que passar previamente por um censor para depois ser publicado. Então, por isso que ele era obrigatório de ser registrado. Então, era registrado a pessoa ali e depois você poderia publicar ou não. Era assim. Aí vinha lá, cortava, tira isso, aquilo. Né? Depois que acabou a ditadura, os autores acharam importante registrar. Parece que dava uma segurança, mas não dá. O registro na Biblioteca Nacional, na Fundação Biblioteca Nacional, é só mais uma forma de provar que o texto é seu, mas não é definitiva. Se você está lá, com o seu blog, como o Toques para Mulheres, que é o toquesparamulheres.com, publicando suas crônicas, e de repente alguém pega a sua crônica, muda alguma coisa ali, tal, e publica posteriormente,
Aí eu descobri isso, eu vou falar, não, peraí, gente, ó. Eu publiquei primeiro. Aqui a data, tudo. Tá aqui a data. Fui eu que fiz por causa disso. E aí eu mostro provas. Dá pra ir pra uma briga na justiça. Dá pra ir pra uma briga. Mas aí é que tá, eu não entendo. Quem é escritor quer escrever a sua história, não quer escrever a história do outro. Então, não sei, já vi casos aí de roubarem textos de outras pessoas. Então não são escritores, são provavelmente criminosos. Não. Mas para vampiros de letras, né? Mas tudo bem. Né? Provavelmente não sejam escritores. Mas assim, achou legal, roubou e de repente lançou e fez sucesso. E aí? Como é que faz? Existe um risco, claro que existe um risco. Mas eu acho assim que se a pessoa é um escritor de verdade, ela quer publicar as obras dela, não dos outros. Esse tipo de pessoa que pega obras de outros, muda um pouquinho e publica como sendo sua. Como sendo sua, eu acho que é uma minoria. Falta de criatividade. Pessoal que gosta apenas de aparecer e quer aparecer de qualquer isso maneira. Isso tem de monte, né? Vamos combinar que isso tem de monte. Então você aí que é escritor ou que pelo menos acha que é possível publicar algum conto. Que tem uma boa história para contar, né? Que tem uma boa história para contar. Pode entrar em contato com a Andrus. www.andrus.com.br que já está lá, já está recebendo os textos para os Jogos Criminais 3. Sim, nas que próximas sai coletâneas. Os Jogos Criminais 3 no dia 9 de junho de 2012. Já data marcada, Isso. 9 de junho Antes do fim do mundo. Antes do fim do mundo. Alguns meses antes do fim do mundo. E vamos convidar o pessoal para o lançamento sábado dos Jogos Criminais 2, né? Sábado no China Trade Center. China Trade Center, que fica ali São na Paulo. Rua Pamplona, 518. Quem for ali, é quase na esquina com a Paulista. E quem for de metrô, desce na estação Trianon MASP, que é ali pertinho. Corpos garantidos. Muitos. O vinho é por minha conta, refrigerante por minha conta. O vinho também, o sangue e tudo mais, entendeu? E vamos sortear um livro? Vamos. Vamos lá. Mas como é que você quer sortear? Mandar um e-mail para talkshow@justtv.com.br. Mas eu vou colocar uma condição. Se a pessoa for de São Paulo, tem que buscar o livro no lançamento. Claro. De fora de São Paulo, tudo bem, a gente manda pelo correio. Nossa, mas dá tempo até sábado? Mas só manda... Até quando eles mandam o e-mail? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, dia 23. Às 23h59. Às 23h59. Para talkshow@justtv.com.br. Você tem que me mandar qual é o nome da coletânea que eu estou participando e que vai ser lançada agora no sábado. Qual é o endereço? Rua Pamplona, 518. É isso aí. Cerqueira César. São Paulo, Cerqueira César. Horário das 15 até as 20 sabe horas. lá, que vai ser uma festa legal. Pessoal, estamos acabando, o nosso tempo já está no fim. Beijo para vocês. A gente se encontra sábado lá no China Trade Center. Beijão, até mais.